Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje para mais um estudo da Palavra de Deus. Nós estivemos estudando sobre a Bíblia, sobre a criação, sobre a origem do mal, sobre a morte, sobre o plano da redenção e hoje nós vamos ver os sinais da volta de Jesus. Esse estudo precede o estudo sobre a volta de Jesus em si e nós veremos o quão maravilhoso e o quão próximo estamos de Jesus voltar. Para iniciar esse estudo, eu gostaria que você fechasse seus olhos e a gente fizesse uma breve oração. Pai querido, muito obrigado, Senhor, pelas dádivas que o Senhor nos tem dado, pela maravilhosa bênção que o Senhor tem nos dado através da sua misericórdia, que é nos salvar, que é nos cuidar, que é a graça, Pai, que nós não precisamos fazer nada a não ser aceitar o Teu amor, aceitar a Tua misericórdia, e que, através disso, Pai, o Senhor trabalhará em nós. Somos felizes por tudo que o Senhor nos tem dado e é em Jesus Cristo que nós te clamamos e pedimos, meu Senhor. Amém. Queridos, nós vamos trabalhar mais com o livro de Mateus, hoje no capítulo 24. Nós chamamos, dentro da teologia, de o pequeno Apocalipse. Por quê? No capítulo 24, Jesus vai falar para os discípulos o que vai acontecer no tempo do fim. Olha que interessante, verso 3 do capítulo 24 de Mateus. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram: Dize-nos, quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? E ele lhes respondeu: Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assustei, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Olha que interessante, aqui neste momento Jesus vai trabalhando algumas questões. O primeiro fato é que ele vai falar que virão alguns cristos. E os cristos que ele fala que apareceriam não é o Henrique Cristo. Essas pessoas que dizem ser Jesus são pessoas que realmente vão aparentar ser o próprio Cristo. E não essas figurões que a gente tem por aí. E esses falsos cristos, eles vão de fato enganar a muitas pessoas. E a Bíblia também, ela remedia como a gente pode pegar e compreender se é realmente o Cristo, se não é realmente o Cristo, e nós vamos ver ainda hoje. Então, surgirão falsos cristos, terão falsos profetas, e aí fala de fomes. Na verdade, ele fala de guerras, rumores de guerras, e ele enfatiza: é necessário que assim aconteça porque ainda não é o fim. Ele começa afirmando: veja que ninguém vos engane, e ainda termina esse trecho falando: ainda não é o fim. Então, guerras, terremotos, rumores de guerras, isso é necessário que aconteça, mas acontece desde que o mundo é mundo, desde que o mal iniciou-se, há guerras. Então Cristo não vai focar nas guerras como principal sinal. É claro, elas têm o seu valor no tempo do fim, mas não é o principal sinal. Seguindo o verso 7, porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Deus está falando que isso é só o começo, isso não é para nosso foco estar aqui. E ele prossegue: então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muito hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunhar a todas as nações. Então virá o fim. Então vamos separar algumas coisinhas. As fomes, guerras, terremotos são coisas que acontecerão, mas não é para estar no nosso foco. Cristo fala também de uma possível perseguição, de um momento que vamos perseguir, vamos matar, que nós seremos odiados por todas as nações. E apesar de ter perseguição a alguns cristãos ao redor do mundo, isso ainda não é um fato mundial. Não é todas as nações que acontecem. Então, esse é um sinal que ainda está por acontecer. Só que não é o principal sinal.
perseguição não é o principal sinal, já é um sinal importante. É um sinal que não é tão comum atualmente. Então, se começar a ter uma perseguição massiva a um grupo específico de cristãos, ou no âmbito geral do cristianismo, dá para ficar mais perto para nós compreendermos que está realmente perto da volta de Jesus. Contudo, não é o sinal mais importante. Cristo vai enfatizar aqui no verso 14 o sinal mais importante de sua volta. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunho a todas as nações. E então virá o fim. Cristo, ele começa falando de alguns sinais, mas ele enfatiza que isso é só o princípio das dores. Só que quando ele fala do evangelho sendo pregado para todo mundo, aí ele deixa muito claro, então virá o fim. Quando o evangelho for pregado por testemunho. Por que por testemunho? Para que todas as pessoas saibam e tenham uma chance de se salvar. E aí vai vir o fim. Cristo retornará quando o evangelho estiver sido alcançado no mundo todo. E o interessante é que quando a gente vai para Apocalipse, no capítulo 14, nós temos esse verso sendo recitado novamente aqui por João, mas com alguns detalhes a mais. Numa das visões de Apocalipse, João, no capítulo 14, ele vai falar das 3 mensagens angélicas. E olha que interessante, Apocalipse 14, versículo 6, diz bem assim, ó: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, e tribo, e língua, e povo. E olha que interessante, ele vai dizer bem assim, ó, dizendo em grande voz, verso 7, temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Então, esse evangelho eterno que vai ser pregado, João complementa. Qual que é a mensagem que esse evangelho tem a trazer? O evangelho eterno que vai ser pregado para todas as nações, e que se enfatiza que é por testemunho, ele vai ter como principal mensagem adoração a Deus. Que Deus? Ao Deus que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. O Deus que é o Criador. O foco aqui direciona a nossa visão direto para o Gênesis. De novo para a criação. De novo para os 6 dias da criação e ao 7º do descanso. Então, o sinal mais importante para compreendermos se Jesus está perto ou não de voltar, e ele está sim muito perto, é a pregação do Evangelho. É o Evangelho sendo disseminado para todo mundo. Eu não tenho muito tempo para poder aprofundar um pouco nisso, para poder mostrar para vocês. Existe uma grande probabilidade desse Evangelho só ser terminado de pregar quando houver perseguição. O sinal do anjo voando ao meio do céu é um sinal de pregação rápida e uma ação plena do Espírito Santo. E é muito complicado na situação que os cristãos estão hoje ter uma pregação rápida. Quando as chamas da perseguição se acendem, a pregação flui. A perseguição flui. Por isso que Cristo fala aqui: vós sereis atribulados e vos matarão e vocês serão odiados por todas as nações. Então, para que o evangelho seja pregado, é necessário que uma perseguição aconteça. Contudo, ali fala sobre falsos cristos e falsos profetas. Né? E como é que a gente pode diferenciar? Como é que a gente vai escapar desses enganos? A Bíblia mesmo passa. Em 1 João, no capítulo 4, 1 João 4, versículo 1. Estou conferindo aqui, é isso mesmo? 1 João, capítulo 4, verso 1. Olha que interessante, é o verso, diz bem assim, ó: amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Ou seja, não é para nós darmos créditos a qualquer um. Não é. É para nós provarmos. É para nós colocarmos as provas, porque esses são espíritos que procedem de Deus. E ainda João enfatiza porque tem muitos falsos profetas já se espalhando na época de João. Hoje em dia, não preciso nem dizer, tem tantas pessoas que se dizem profetas, salvos os senhores, fazem milagres miraculosos. E o interessante é que os sinais e maravilhas são dados para os falsos profetas, para enganar, por engano mesmo. Gálatas também, nós vamos ter mais uma coisa interessante para nós nos livrarmos desse engano. Gálatas, no capítulo 1, versículos 6 e 8. Eu tive que olhar aqui
porque de cor não dá para lembrar tudo. Gálatas 1, do verso 6 ao verso 8, diz bem assim: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós ou mesmo um anjo vindo do céu vos pregue, evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema, ou seja, seja amaldiçoado. Então o que Paulo diz aqui aos Gálatas, fala assim, olha, se surgir por um acaso alguém que pregue um evangelho diferente daquilo que nós temos pregados, ou nós mesmos pregarmos algo diferente do que foi pregado dentro da palavra de Deus, que seja anátema, que seja destruído. Então Paulo direciona a nossa visão, olha, se vocês verem alguma pregação que destoa da palavra de Deus, se você vê alguma coisa que sai do que está escrito no texto bíblico, que perverte o texto bíblico ou que induz ele a algo que, como eu posso dizer, algo que ele não diga somente ou fale alguma coisa que nem tenha na Bíblia, se isso estiver acontecendo, que seja anátema. Isso é um espírito falso. Espíritos, profetas que vêm do Senhor, eles vão falar as coisas que são do Senhor. Eles vão entrar em acordo com a Bíblia, não discordar da Bíblia. Fato? Então, a Bíblia é a base para nós não sermos enganados. E como eu falei no primeiro estudo, nós temos que estudar a Bíblia. Nós temos que examinar as Escrituras. Eu acho interessante que examinar no espanhol é esquadrinhar. Uma palavra que nós temos. Esquadrinhar é você pegar e aprofundar e ir rasgando, não fisicamente, mas o texto, destrinchando pedaço por pedaço e compreendendo, como se você estivesse se alimentando da palavra. E quando nós tivermos tudo alinhadinho, João 17,17 diz que e conhecereis a verdade vos libertará. Perdão, esse é João 8,32. Tudo que está ligado à palavra de Deus, tudo que está ligado ao Evangelho, são o que nós precisamos. São os elementos que nós precisamos para identificar os erros, para identificar os perigos. Então, se as perseguições, se a pregação do Evangelho, se alguns sinais que nós temos nos céus, que a Bíblia vai falar também, como o sinal no sol, o sol não dando sua luz, a lua não dando sua claridade, as estrelas do céu caindo, sinais muito específicos que já aconteceram no século XIX e no século XX, se algumas coisas que a Bíblia já deixou muito claro já aconteceram, e dado a linha de interpretação profética historicista, 95% por aí das profecias dadas pela Bíblia já se aconteceram, já deram sua finalização, faltando apenas pouquíssimas coisas para acontecer, tenho certeza que vai acontecer. Contudo, os sinais da volta de Cristo, eles só terão sentido quando a volta de Cristo acontecer. Mas o que é a volta de Cristo? Por que Cristo vai voltar? É uma boa pergunta. Então, eu peço humildemente que você fique aqui, que você permaneça aqui neste canal, porque nós teremos mais vídeos, nós teremos mais conteúdos e vocês vão saber com toda certeza o que é a maravilhosa volta de Cristo. Porque Cristo, com toda certeza, está voltando e vocês saberão com mais detalhes. É claro, aqui eu não consegui dar muitos detalhes, aqui eu não consegui me aprofundar muito, mas caso você queira ter um aprofundamento melhor, fique aqui. Nós vamos trazer alguns conteúdos mais aprofundados, vamos iniciar mais para frente os estudos proféticos. Nós vamos pegar toda a linha profética da Bíblia, ponto por ponto, cuidado por cuidado, não há custo algum. Então se inscreva aqui no canal, deixe seu like e fique aqui conosco que você com certeza vai aprender muita coisa. Até mais, meu amigo, fique com Deus e tenha um ótimo dia. Mas, vamos orar. Pai querido, esteja com esta maravilhosa pessoa que está aqui, que o coração dela seja aberto para as suas mensagens e que o seu Santo Espírito seja na vida dela para que ela aceite o teu santo amor, o teu santo cuidado. Em nome de Jesus, Pai, que eu lhe clamo, em nome de Jesus, que eu lhe peço, meu Deus. Amém. Fique com Deus, meu querido. Até mais.